Vamos dar início, então, ao nosso calendário econômico semanal. Muito bom dia novamente a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início, então, saber aí o que nós temos para trabalhar. Uma semana bem cheia de coisas, tá, pessoal? Bastante interessante. Como a gente falou na semana passada, né? Demos início aí ao Earnings Seasons, né, a divulgação de balanço das empresas que começaram na semana passada. Sempre a gente começa aí com os bancos, né, dando início a essa temporada. Essa semana nós vamos ter 16 empresas divulgando relatórios. Tá certo aí que a gente tem muito mais do que isso, né? Só que as principais dentro das quais nós trabalhamos e nós queremos passar a informação correta para vocês, onde a gente vê possibilidades de ganhos. Vamos trabalhar com 16 empresas, tá? Hoje, exclusivamente, nós temos 5, tá? Então, vamos dar uma olhada aí. Nós temos a IBM para hoje, a Johnson Johnson, a Philip Morris, a Lockheed Martin e a Harley Davidson, tá? Então, essas 5 empresas nós vamos falar mais tarde, daqui um pouquinho, às 6 da tarde aqui de Londres e às 2 da tarde aí do Brasil, sobre essas empresas na divulgação de resultados. Nós temos 2 que são para hoje, aftermarket, e as outras 3 para amanhã de manhã, antes da abertura do mercado, tá? Para amanhã, terça-feira, nós vamos ter Netflix, Procter Gamble e Verizon, tá? Também outras 3 importantes empresas para a gente poder trabalhar. Mesmo horário, 2 da tarde do Brasil às 6 da tarde aqui de Londres. Na quarta-feira, nossa divulgação de estoques de petróleo bruto, né, como a gente sempre faz, às 13h15 daqui, às 11h15 da manhã aí no Brasil. E vamos ter somente uma empresa divulgando o resultado, que vai ser a Snapchat, na quarta-feira, então, também logo depois. Questão de earnings season, sempre praticamente o mesmo horário, pessoal, para a gente poder trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade, um horário que fica bom aqui para nós e também um horário mais mediano aí para vocês antes do fechamento do mercado, né? Sempre às 2 da tarde aí do Brasil e às 6 daqui. Nós temos, na quinta-feira, 2 webinários de earnings season. Por que 2 e não todos em um só? Onde a gente vai falar de Nestlé e Renault. Porque essas 2 empresas, elas são da Bolsa Europeia e não da Bolsa Americana. A Bolsa Europeia, ela fecha mais cedo, né? Então, a gente tem que fazer a divulgação desse balanço para vocês antes do fechamento do mercado, né? Então, nós vamos fazer às 2 da tarde aqui de Londres e às 10 da manhã no Brasil, se é certo, 4 horas, né? Isso, às 10 horas da manhã, então, Nestlé e Renault. E às 2 da tarde, Intel, Honeywell e American Express. Honeywell, a gente ia falar sobre ela na semana passada. Ela mudou a divulgação do seu resultado para essa próximo dia 23, né? Então, como ela é pré-market, nós vamos fazer a divulgação dela um dia antes. E também na sexta-feira, justo pelo nosso horário de trabalho ser um pouco mais reduzido, e também a Daimler ser uma ação europeia, a gente vai fazer as 2 no mesmo horário. A Daimler às 3 da tarde daqui de Londres e às 11 da manhã no Brasil, né? E a Royal Caribbean, uma ação americana, também vamos fazer nesse mesmo horário, aproveitando aí essa questão de divulgação para vocês. Falar um pouquinho do mercado. Tem algumas poucas informações para passar para vocês dessa semana, de como abriu essa semana. Mas nos futuros das ações, elas apontaram aí para uma abertura mais baixa, hoje já, isso na segunda-feira de manhã aqui, com o SPX 500 e a Dow Jones aí procurando recuar de níveis recordes, né? Os contratos aí do índice da Dow Jones, eles caíram aí cerca de 70 pontos, né? Ou 0,2%, depois que o índice aí subiu para uma alta de mais de 34 mil na semana passada. Os futuros do SP também caíram abaixo da alta recorde do índice e os futuros da Nasdaq também caíram.
Para quem acompanhou aí, o Bitcoin, ele aumentou aí mais de 3% aí nessa manhã de segunda-feira em Nova York, aí recuperando algumas perdas, né? Após ter uma grande, né? Após ele despencar aí rapidamente nesse fim de semana, né? O Bitcoin ele afundou aí até 15% no domingo e em outras moedas importantes como o Ethereum e a XRP também caíram. Os preços do Bitcoin, eles atingiram um recorde aí de mais de 64 mil dólares na quarta-feira, quando a Coinbase, né, a maior bolsa de criptomoedas aí dos Estados Unidos, tornou-se pública aí por meio de uma listagem direta aí. Quem participou do IPO sabe muito bem como isso está se passando, né? A temporada de ganhos corporativos, então, ela vai acelerar essa semana aí, justamente com essas empresas na qual eu mencionei agora há pouco para vocês, né? Prontas aí para divulgar os seus resultados. Até agora, aí, cerca de 9% dessas empresas do SP500 relataram resultados de ganhos aí do primeiro trimestre, com 81% dessas empresas tendo todas aí superado as expectativas, atingindo aí a taxa recorde de alta do ano de 2008. Agora, o que a gente pode falar sobre essa queda do Bitcoin, o que veio acontecer, né? É muito difícil a gente falar sobre gatilhos fundamentais, né, para identificar com certeza o que aconteceu, mas existe aí uma especulação, né, algumas análises que apontaram aí que o catalisador ele teria sido uma especulação sobre uma iminente repressão aí à lavagem de dinheiro por parte das autoridades dos Estados Unidos, né? Outros atribuíram aí também a uma queda de energia em Xinjiang, né, onde grande parte da mineração do Bitcoin do mundo é feita. Rumores aí também de uma proibição iminente de manter criptomoedas na Índia e parecem falsos, né? Embora a fraqueza da rúpia indiana, a moeda do país, tenha gerado especulações de que o Banco Reserva da Índia pode seguir o mesmo exemplo do Banco Central da Turquia e impedir aí a fuga de capitais para as moedas digitais. Hoje pela manhã o Bitcoin recuperou mais de um terço, né, das suas perdas ao negociar em torno de 57.065 dólares, com os investidores aí de primeira viagem parecendo comprar o mergulho aí com entusiasmo. Essa semana o dólar ele tem se mostrado ainda bastante forte, onde a gente pôde acompanhar que os índices da bolsa, né, eles estão caindo, eles começam a baixar após aí atingir valores recordes, né? Petróleo, para quem está acompanhando o petróleo, o objetivo do petróleo é para chegar no valor de 65 dólares e 30, tá, pessoal? Então, quem tiver interessado aí em entrar nesse ativo como uma compra, ele segue como uma boa oportunidade para poder operar. A PayPal também é uma interessante ação para se entrar com uma venda nesse momento, pois ela está enfrentando uma correção de valores aí. Então, para quem está acompanhando o mercado de ações, PayPal é uma excelente opção para venda. Agora, também para venda Zoom e Visa, tá? São duas empresas aí, mas eu não tenho o target delas, mas ainda são interessantes na aquisição de venda. E a Amazon, Microsoft e Adobe ainda seguem com boas opções para compra. Uma moeda que eu estava observando bastante, pessoal, desde a semana passada, e hoje eu passei a voltá-la a cuidar e ainda estou analisando bastante ela, é a questão do dólar JPY, tá? Quem quiser entrar com uma venda, então o iene, que é a moeda japonesa, ele vem se recuperando. Então, uma boa opção de entrada com uma venda em dólar ien, tá, pessoal? E só para nós encerrarmos também, o que eu não finalizei da questão do Bitcoin, é que também está com uma boa opção para venda, objetivo até 55 mil, tá? Então, para quem quiser operar com Bitcoin, é aproveitar essa queda dele. Pelo que nós vimos aqui, analisamos, o Bitcoin ele pode entrar aí até uma queda até os 55 antes de voltar a subir novamente. O que eu havia para passar para vocês é isso.
Volto a convidar vocês para mais tarde estarem aí presentes na nossa divulgação de resultados do Earnings Season da IBM, Johnson Johnson, Philip Morris, Lockheed Martin e Harley Davidson. Eu vou finalizar a gravação por aqui e depois eu abro para perguntas caso alguém tenha alguma dúvida, tá ok? Muito obrigada a todos, uma excelente semana, bons negócios.